Bom dia! Estamos ao vivo com o episódio 10 do Café com Psico, hoje num lugar diferente do que estamos habituados, né? Hoje sem café. Tá só a psico aqui, não tá psico, não tem café com psico hoje. Não consegui pegar o café ainda. Vamos esperando o pessoal chegar. Vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o preço da agenda lotada, né? Estou descansando. Bom dia, Mara. Conseguiu, né, Mara, assistir hoje? Vocês me ouvem bem, me veem bem, porque a internet aqui não ajuda muito, não. Vamos lá. Hoje estamos no 10º Café com Psico. O tema hoje é o preço da agenda lotada, né? Estou descansando, venho descansando esses dias e uma coisa que me veio, né, à cabeça, assim, e pensar nesse tema, né, na agenda lotada, pelo fato de que eu estava precisando descansar. Eu estava precisando me desconectar um pouco com o trabalho. A gente não se desconecta inteiramente do trabalho, né? Mas a gente precisa sim descansar. E aí me veio na cabeça quando a gente estava no aeroporto e comecei a pensar sobre isso, né? Mas isso já era um tema que me inquietava bastante, inclusive por esse sentimento, né, de precisar descansar. E uma notícia que uma psicóloga em Minas Gerais havia agredido um paciente, né? Ela fazia atendimentos home care e ela atendia o paciente em casa. E essa notícia me abalou ainda mais, fiquei ainda mais impactada com isso. Lógico que nenhuma agressão justifica, nenhum, nenhum cansaço, nenhuma estafa, nada, né, justifica. Ai, amor, o brinco, Sueli, obrigada. Só pra botar um tomzinho de roxo hoje. Nada justifica, né, uma agressão. Mas aquilo me impactou porque a gente já vinha comentando no meu grupo de mentoria, né, com a minha mentora, sobre essas questões do cansaço profissional, principalmente de quem atende crianças. E foi uma coisa que começou a me incomodar e existe hoje um movimento de romantização do cansaço, do trabalho em excesso, que a gente vai falar mais tarde, tá? Vamos lá. Hoje a próxima live ficou ainda tá, a live anterior ainda está disponível, porque a gente não conseguiu subir nas outras plataformas a tempo de viajar, né? E ainda está disponível, quem quiser assistir por aqui, assista, porque vai sair daqui do Instagram. Essa live a gente também vai tentar subir o mais rápido possível, assim que a gente chegar em casa, mas assim que ela subir para o Spotify e para o YouTube, a gente vai tirar ela daqui, tá bom? Então, bora lá. Lembrou de alguém que tá cansado por aí? Lembrou de alguma psico que tá precisando de um chacoalhão aí na carreira? Encaminha essa live, manda para as pessoas que você acha que isso vai ser necessário. As nossas lives, né? Esse nosso momento é café com psico, mas alguns temas servem para todos os profissionais, inclusive para as mães, né? O cansaço das mães, é importante a gente falar também depois sobre isso, mas essa live em especial é para todos os profissionais, né? Mas eu vou puxar uma sardinha para o lado da gente, porque a gente tem algumas peculiaridades que outras profissões não têm, né? Então, encaminhem a live, encaminhem o nosso Café com Psico.
crescer e contribuir com a saúde mental e com o descanso, né, de outras pessoas também é contribuir, também é fazer crescer, tá? Bora lá? Então, essa notícia da psicóloga de Minas Gerais me deu um chacoalhão, assim, né? E perceber o quanto eu estava cansada também. Quando a pandemia começou, a gente parou tudo, né? E eu já vinha num ritmo muito grande de trabalho. Eu atendia paciente, como eu coloquei lá nos stories no dia que estava no aeroporto, era saía criança, entrava criança, saía criança, entrava criança. Não tinha pausas na minha agenda. Não existia nenhuma pausa. A pausa que existia era entre meio-dia e 1 hora. Eu não começava a atender de 2 horas, eu começava a atender de 1 hora após o almoço. E ainda é assim, né? Eu começo a atender, minha agenda começa a 1 e não começa às 2 da tarde. E quando veio a pandemia, todo mundo tava assim, ai gente, por favor, pelo amor de Deus, eu preciso sair de casa e não sei o quê. E eu tava super de boa. Lógico que tem todas as implicações de estar em casa, de fechar o consultório, as questões financeiras. Não só as questões financeiras, uma das coisas que me preocupava mais era deixar de atender, né, os pequenos, principalmente aquelas crianças que necessitam, né, de terapia mais intensiva, que não pode parar nem as terapias de jeito nenhum. E eu sabia que essa pausa ia ter um impacto grande no meu trabalho e no desenvolvimento das crianças. Mas eu fiquei descansada, né? Apesar da preocupação toda, eu descansei. E descansei, não parei de trabalhar, né? Eu trabalhei inclusive ainda mais. Mas eu senti que meu corpo precisou daquele descanso. E quando eu voltei com tudo. Passei 4 meses com o consultório fechado e voltei com tudo, né? E aí eu comecei a reorganizar a minha agenda de uma forma diferente, né? Eu percebi que eu precisava descansar. E comecei a fazer a minha agenda com pausas. E isso é importante. Eu vi agora o quanto isso é importante, né? E aí esse cansaço profissional e tudo mais começou a gerar muitas reflexões em mim. E uma das coisas é esse sonho da agenda lotada, que todo mundo quer ter a agenda lotada, né? Que a agenda lotada virou sinônimo de sucesso profissional. Lógico que é sucesso profissional se você é uma profissional muito procurada. Se você tem muitos pacientes, isso é ótimo. Não estou dizendo que é ruim. Mas a gente precisa entender que aí foi uma das coisas que vinha me incomodando também, né? Que veio à tona com essas reflexões, é sobre preço e valor. Vamos falar de dinheiro sim, mas em outra oportunidade, né? Então, quando a gente não se reconhece enquanto profissional e não valoriza o nosso trabalho, a gente acaba que baixa o nosso preço, né? Preço mesmo de sessão. E quando a gente não sabe equilibrar isso de valor e de preço, a gente precisa ter muitos pacientes porque o preço da sua sessão é pequenininha. Então, você precisa lotar a sua agenda para ter uma rentabilidade, né? Uma monetização do teu trabalho maior e melhor, né? E isso é uma coisa que a gente vai falar depois. Hoje eu vou falar sobre o dinheiro só nesses relances assim, só para dar umas agulhadinhas por aí para vocês pensarem e refletirem também, tá bom? Então, as perguntas mais frequentes que eu recebo por aqui, além de Ju, se tô começando, Ju, se tô começando, como é que eu consigo captar clientes? Ju, se tô começando, como é que eu faço para ter minha agenda lotada, né? E antes de falar sobre a agenda lotada, a gente precisa pensar que eu estou preparada para uma agenda lotada? Muitos profissionais por aí
vendem curso, vendem treinamento, vendem inclusive valores. Eu fiquei chocada outro dia. Olha, você é um profissional fulano de tal? Olha, você quer ter a sua agenda lotada e uma renda de 15 mil reais no mínimo por mês? Opa, quem não tem, né? Então as pessoas vendem estratégias, vendem cursos para tua agenda lotar, mas não dizem que isso tem um preço, que a agenda lotada ela tem um preço. Não existe almoço grátis, como o pessoal do marketing diz, né? Não existe nada de graça, a gente paga um preço por isso. E aí, quem tá com esse sonho de ter a agenda lotada, eu pergunto, você tá preparada para ter uma agenda lotada? Você tá preparada para pagar o preço da agenda lotada? Né? Sucesso não é só ter a agenda lotada. Sucesso é você honrar. Sucesso é honra. E eu vou explicar para vocês já já. Deixa eu só ver esse comentário aqui de Tássio. Ah, sim. E muitos que vendem nem sequer atendem, por isso não sabem o preço. É verdade. Quando vocês forem procurar, forem atraídos por propagandas na internet, por favor, tenham um bom senso de procurar. Eu sei que às vezes algumas propostas são irresistíveis, mas procurem sobre o profissional, né? Muitas vezes a profissional te vende agenda lotada, a profissional te vende uma renda mensal X, mas nem ela tem essa renda X. É uma profissional que não sabe o preço da agenda lotada porque ela não atende, ela nunca atendeu. Então tomem cuidado, pesquisem sobre os antecedentes das pessoas, dos cursos que vocês estão comprando, certo? Agenda lotada é exaustão e pouca dedicação aos pacientes. Cadê a hora de estudar, supervisão e descanso? Bárbara, isso mesmo. Eu coloquei no meu cronograma isso, né? Que o sucesso, a gente só consegue ter sucesso quando a gente honra duas coisas. Quando a gente honra a gente, né, e tem um compromisso conosco enquanto profissional e a nossa carreira, e quando a gente consegue honrar a nossa família e o nosso paciente. E como é que a gente faz isso? Ju, se você está falando de uma coisa que eu não estou entendendo nada, não é psicopedagogia, está falando de honra? Como assim? Sucesso é você honrar, sim. Quando você a gente da psicopedagogia, a gente tem os profissionais da psicologia, né? São muito cobrados por trabalhar por amor, mas eu vou chegar lá ainda. Mas uma coisa que as pessoas, né, não falam é que a gente precisa ter comportamentos técnicos, a gente precisa ter uma fala técnica, a gente precisa fazer muitas coisas enquanto profissional e ninguém fala que sucesso é honra. Sucesso não é a quantidade de pacientes que você tem na sua agenda. Sucesso não é o quanto você ganha. A gente gosta muito de metrificar o nosso sucesso enquanto rentabilidade. Mas o profissional que ganha 10 mil e o profissional que ganha 1.000, pode ser que sucesso para ele seja coisa diferente, né? E agora, nas redes sociais, sucesso é ter 10 mil seguidores. Um bom profissional é aquele que tem 15, 20 mil seguidores, meu Deus. Vou lá olhar, vou lá procurar o Instagram da profissional para saber se ela tem seguidores, né? Outro dia eu vi uma profissional ela fez uma fala bem pertinente, né? Que o tempo de carreira do profissional, né? Eu não lembro exatamente a frase, mas que o tempo de carreira do profissional não quer dizer muita coisa em respeito ao quanto ele se dedica, né, aos seus pacientes. Era um post de incentivo para as psicopedagogas iniciantes começarem. Eu concordo plenamente com ela, assim, fielmente sobre o que ela colocou em cada linha daquele post. Mas uma coisa que a gente precisa
perceber também é que, além, né, os anos de experiência também não são tudo, mas os seguidores, a quantidade de seguidores que uma profissional tem também não quer dizer muita coisa, né? Então, procurem saber a respeito do profissional com quem eles já atenderam, com quem passa quem vive com esse profissional, com quem teve evolução, como esse profissional me atende, como esse profissional trata o filho daquela pessoa ali que eu conheço. Deixa eu procurar saber, né? Então, procura saber da prática, né? E prática, principalmente em pessoas, né? Em terapeutas, em profissionais que trabalham com criança, com infância. Sucesso é honra. Viver de consultório é lindo. Viver de psicopedagogia é lindo. Trabalhar com criança, Ave Maria, é bom demais. Mas é lindo, mas não é fácil, né? Ninguém te conta o que a gente paga, o trabalho invisível que a gente faz lá atrás, né? Quem vê 15 segundos de story com uma mãozinha fazendo uma besteirinha ou brincando, como as pessoas falam, não imaginam o tanto de trabalho que tem atrás de uma sessão de 50 minutos, de uma sessão de 1 hora e daqueles 15 segundos de stories, tá? Joyce colocou aqui, acho esse discurso de agenda lotada, 6 dígitos no mês, tão marqueteiro. Eu também acho, né? Essa questão de... Não é dizendo que está errado e que a gente não possa trabalhar marketing, a gente pode, a gente deve sim, né? Mas principalmente nos cursos, enquanto... Assim, eu vou dar minha opinião, tá? Um profissional que me vende o quanto eu vou ganhar, sem nem me conhecer, sem nem saber a estrutura teórica, a estrutura física que eu tenho para atender, para fazer, né? Não sabe muito bem o que está falando, né? Como é que ele me vende um curso dizendo que eu vou ganhar 15 mil se ele não sabe, não me conhece, né? Então, a gente fica nessa de se comparar, a gente fica nessa de, poxa, fulano tá fazendo 15 mil no mês, eu quero também. E a gente não, às vezes não foi preparado, né? Ninguém conta o preço que a gente paga para isso, né? Então, quem viu lá nos stories, viu que eu coloquei, né, que eu paguei o preço, né? E foi uma escolha. Eu não tô dizendo que não é para você pagar esse preço. Quem sabe onde o calo aperta, onde o cinto aperta, não sei como é aí na região de vocês, mas quem sabe das suas dificuldades é você. Houve um tempo que eu trabalhei de domingo a domingo. Eu atendia no consultório de segunda a sexta e sábado e domingo eu dava aulas em graduações e pós-graduações. Eu precisava fazer isso, né? Enquanto eu era jovem. E eu paguei o preço, né? Eu tive momentos de exaustão. Eu deixei de participar de muitos momentos da minha família. Pausa para a emoção. Eu deixei de viver, né, com a minha família. Eu prejudiquei a minha vida social. Então, eu escolhi trabalhar demais naquele momento, né? Então, e foi uma decisão em conjunto, né, com o meu esposo. A gente sabia do que a gente estava precisando fazer e sacrificar para aquilo. Então, se esse é o seu momento, vai lá, menina, se joga. Mas existem estratégias, existem questões que você pode sim ter uma renda legal e você também descansar, né? Descansar faz parte do sucesso, faz parte desse nosso processo também, tá? Então eu não tô dizendo aqui que você não vai trabalhar ou trabalhar demais. Você vai sim, mas a gente precisa saber medir o quanto isso é importante e saber entender os limites do teu corpo e da tua saúde mental, tá? Eu engordei 20 quilos, eu não tinha vida social, né? Quem viu lá nos stories. E foi péssimo para minha saúde. Eu não ia ao médico, né? As minhas
coisa de rotina mesmo, com médico, com dentista, eu saía deixando assim, empurrando, depois eu vou, né? E não tinha tempo para isso, né? Então, ninguém conta o preço que isso, o impacto de uma agenda lotada na vida de um profissional, né? De saúde mental, de saúde física, de tudo, né? Ninguém te conta. Então, primeiro, a gente precisa, né, entender que trabalhar com psicopedagogia, que trabalhar com criança é lindo, é fofinho, é bonitinho demais, meu Deus, e pra gente que é profissional é super recompensador, mas trabalhar dá trabalho. Trabalhar com criança dá trabalho. Isso cansa a gente se desgasta. Além do desgaste emocional, além do desgaste psicológico, do tanto que você estudou para atender aquela criança 50 minutos, existe o desgaste físico, né? Então, você chega extremamente cansado, porque a gente levanta crianças, 10 crianças, a gente bota a criança no braço, faz corrida. Quem me vê no consultório acha que eu sou uma doida. Abro a porta do consultório e vamos apostar corrida, sabe? Vamos ver quem chega lá primeiro até a mamãe, até o papai. Isso é uma forma de cativar a criança e da gente observar tantas outras coisas que não caberia nessa live a gente falar, né? Mas uma coisa que eu deixo, né, de reflexão para vocês você trabalha com amor ou você trabalha por amor? Você é psicopedagoga por amor ou você é psicopedagoga com amor? Existe uma diferença aí. Enquanto vocês refletem, eu vou lendo aqui os comentários. Mara colocou, eu te entendo, já passei por isso. Sueli, o preço é alto. É verdade, é muito alto. Pedagoga Ornelas, me identifico. Rose, na minha profissão também existe isso de ter momentos de que é melhor ter menos clientes e minha saúde mental do que ter mais dinheiro e estar mal mentalmente. É exatamente isso, né? A mãe já se desgasta, imagine você profissional da psico. É verdade, a gente se desgasta demais. A mãe se desgasta muito também, porque passa muito tempo com a criança, né? Mas a gente tem muitas coisas envolvidas, né? Existe um trabalho por trás. Então, trabalhar por amor é utopia, gente. Quando a gente vê, psicopedagoga por amor. Isso é uma utopia, trabalhar por amor. Quando a gente fala que isso é sonho. Quando a gente fala trabalhar por amor, a gente acredita que dinheiro é indispensável, que eu posso baixar a minha sessão o quanto que for, porque eu preciso atender aquela criança, porque eu trabalho por amor, né? Quando a gente pensa que a gente trabalha com amor, é a gente colocar tudo da gente naquele atendimento. E isso, colocar tudo naquele atendimento, quer dizer que dinheiro também é importante, né? Trabalhar com amor é você se dedicar e investir tempo e dinheiro em livro, em formação, em cursos, né? O planejamento, a supervisão, a construção de um relatório, o raciocínio clínico é investimento de tempo. E é investimento de tempo porque você já investiu dinheiro lá atrás em curso, em livro, né? Então se a gente trabalha por amor, a gente precisa entender que a livraria não trabalha por amor, não. A Amazon não trabalha por amor, não. As lojas de brinquedo e de recurso não trabalham por amor, né? Então a gente precisa... Lembra da outra live, da live passada, que eu falei que a gente precisa entender que a nossa prática, o nosso consultório é uma empresa? Nenhuma empresa trabalha por amor, gente. A gente trabalha com amor, né? A gente trabalha com amor, com dedicação. É diferente. Dinheiro é importante. E se a gente baixa muito o valor da nossa sessão, e trabalhar por amor é lindo, sim. Mas trabalhar por amor não paga conta, não paga livro, não paga recurso,
pau de massinha de modelar. Lembra que eu falei que a gente vai viver fazendo curso e comprando recurso? Pois é, a gente vai viver fazendo isso. E as coisas são caras, estão caras. O investimento no nosso trabalho é grande. Se a gente trabalha por amor, chega um momento que a gente paga para trabalhar. E aí, quando a gente trabalha por amor, só por amor, e a gente deixa as questões financeiras de lado, a gente começa a encher a agenda de paciente. E aí vem aquele sonho da agenda lotada, eu quero ter agenda lotada. Entope a agenda de paciente, mas não tem tempo de descansar, como Bárbara colocou ali em cima, né? Não tem tempo de descansar, não tem tempo de fazer supervisão, não tem tempo de parar 10 minutos para ler um livro. Quando vai precisar fazer um relatório, é um Deus nos acuda porque não fez a evolução daquele paciente. Porque não conhece aquele paciente, não conseguiu parar para escrever sobre ele. Chega na hora da sessão, o menino não consegue fazer uma atividade que você planejou e você não tem o plano A, B, C, D, E, F, G. Né? Não tem raciocínio clínico suficiente para o atendimento daquele paciente porque você não parou para tempo para estudar, para investir naquele caso, né? Então, segunda-feira eu fiz uma devolutiva e a mãe disse assim: nossa, é impressionante como com tantas crianças você sabe detalhes específicos sobre o meu filho, né? E isso é o nosso fazer, é a nossa obrigação, saber detalhadamente o cada tintim por tintim da evolução de uma criança, da evolução do filho de alguém, né? A gente precisa disso e a gente só consegue fazer isso e honrar essa família e esse paciente quando a gente consegue honrar o nosso trabalho e honrar o nosso descanso. Deixa eu ver mais aqui, tô conversando demais. Vamos seguir. Vamos lá, deixa eu ver aqui os comentários. Pedagogo Ornelas, cansei de trocar dinheiro. Fiquei exausta e minha família que sofreu. É bem isso mesmo. A gente acaba dizendo que a gente precisa trabalhar por amor, né? E a gente se sujeita a algumas situações e depois a gente não está disposto a pagar o preço, né? Ou então a gente paga o preço ali por tabela porque ninguém te avisou, né? Uma coisa que eu queria perguntar para quem trabalha com infância, para quem trabalha com terapia e para quem trabalha com psicopedagogia. Você consegue mensurar as horas de trabalho que cada criança consome? As horas de trabalho, assim, as suas horas do seu dia, que cada criança consome? Eu não consigo. Porque o meu trabalho com cada criança vai além dos 50 minutos que ela fica no consultório. Porque quando eu tô em casa descansando, eu lembro de uma criança, eu faço uma pausa, faço uma anotação no celular. Lembro, se eu tô mexendo, sei lá, numa caixa, eu lembro, recebo um livro que não tem nada a ver, eu recebo uma encomenda lá em casa. Meu Deus, eu vou guardar essa caixa porque eu vou precisar disso aqui para fulano de tal. Eu vou encaixar perfeitamente no plano de fulano, eu preciso trabalhar motricidade fina, eu vou trabalhar com esse plástico bolha, vou trabalhar... Então, eu não consigo mensurar. Às vezes a gente está estudando um caso, está levantando dados de um caso e consegue fazer, né, um paralelo com outro caso. E aí eu paro, porque meu cérebro é assim. Eu não sei se de vocês funciona assim também. Mas eu tô estudando para um caso. E aí 2 linhas em um livro remetem a outra criança. Paro ali, escrevo ou faço uma anotação para eu lembrar de voltar para aquela criança. Volto para a criança que eu estava estudando e depois vou terminar, né? Então, quando a gente está estudando e se planejando para atendimentos, para avaliações, intervenções, a gente pensa em criança o dia todo.
Quem trabalha com infância, a gente trabalha com infância e a gente pensa o dia inteiro. A gente não para, então eu não consigo mensurar a quantidade de horas que cada criança gasta. Porque às vezes eu tô pronta para dormir e eu lembro de uma coisa que eu preciso colocar para a sessão de amanhã, que eu preciso levar para o consultório, né? Preciso, sei lá, guardar tubinhos de papel toalha. Então, eu tô pensando na criança, né? Então, é muito complicado a gente mensurar o quanto cada criança consome de horas, né? E muitas vezes, nos nossos momentos de descanso, a gente tá se planejando e pensando nas nossas crianças, né? Então, pensem aí em casa, vocês que são mães, as mães são o tempo todo, né? Mas principalmente vocês, psicopedagogas, terapeutas que trabalham com crianças, quanto tempo cada criança que você atende consome do seu dia? Depois me digam. A Aninha colocou aqui, é verdade. E a Alessandra, é lindo ver como você se emociona quando fala sobre essa atenção dada a cada criança. Esse é o verdadeiro amor pelo que faz. Parabéns. Eu faço com amor. A minha psicopedagogia é com amor e não por amor. Eu já tive essa utopia lá atrás de dizer, né, psicopedagogia por amor, mas quando eu entendi que por amor e com amor são coisas totalmente diferentes e que esse pensamento impacta de forma significativa no meu trabalho, eu comecei a mudar do por amor para o com amor, né? Então, trabalhem com amor e não por amor. E isso que essa mãe me falou, né? Que é impressionante o quanto você sabe de cada criança, do desenvolvimento de cada criança, né? Eu fiquei pensando, né, que isso dá trabalho, que a gente precisa descansar, desligar um pouco. Eu não consigo fazer isso completamente, né? Eu estou descansando. Quem vê a cara aqui, a carinha já de que dormiu demais, estou descansando, mas existiu um momento que eu precisei pausar para orientar algumas mães. Existia um momento que eu precisei atender algumas mães pelo WhatsApp. Eu trouxe o meu celular profissional, né? O meu número profissional. Quem trabalha com criança não para de trabalhar. Mas a gente precisa, sim, ter esses momentos de descanso e a gente precisa, sim, entender e organizar a nossa agenda para que a gente não se desgaste, né? Amor não paga conta, a gente precisa sim valorizar o nosso trabalho, entender que ele gera uma monetização, né? Que ele paga o nosso salário no final do mês. Se a gente, né, deve tratar o nosso consultório como uma empresa, a gente precisa entender que alguém paga o nosso salário, que existe um salário ali no final do mês, né? Então essa entrega precisa gerar valor para aquela família, precisa gerar transformação, precisa agregar na gente enquanto profissional, mas precisa ter monetização também, né? Então, a gente precisa entregar mais, honrar o nosso paciente, honrar a nossa profissão, né? Exige da gente que a gente entregue mais, que a gente seja diferente, né? Ser diferente e fazer diferente é honrar o paciente, honrar a família, honrar a nossa carreira, e isso cansa, né? Então a gente precisa entender, né? Levantar, fazer uma listinha de prioridades. Se você hoje fosse fazer uma listinha de prioridades, o que ou quem estaria no topo da lista de prioridades? Pensou aí? Eu aposto que não é você. E isso, né, se ter como prioridade é importante, né? Existe hoje uma cobrança excessiva por produtividade. Existe hoje uma cobrança excessiva das redes sociais,
de que a gente precisa ganhar mais, de que a gente precisa ser produtivo, de que a gente precisa acordar às 5 horas da manhã, ler um livro, correr, brincar com o filho, fazer uma reflexão, fazer uma oração, tomar um banho, um café e trabalhar. E trabalhar o dia inteiro até as 22 e aquela coisa que a gente cansa só de falar, né? Então, a internet e as redes sociais, elas passam uma necessidade de perfeccionismo, né? Quando, na verdade, o que a gente precisa para o nosso trabalho é excelência. Você tem feito um trabalho de excelência? Você não precisa ser perfeito, porque ninguém é. Você não precisa ser uma mãe perfeita, você não precisa ser uma companheira perfeita, um companheiro perfeito. Você não precisa ser uma filha perfeita, uma irmã perfeita. Você não precisa ser uma profissional perfeita, porque ninguém é. Não existe isso, né? Eu vou falar, vou revelar segredos. Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. E eu quero que as coisas aconteçam do jeito perfeito, sem sair uma linha das coisas, né? E eu já me cobrei muito sobre isso, né? De entregar perfeição. E hoje eu entendo, ainda sou, viu, um pouquinho perfeccionista, não vou mentir. Mas eu entendo que honrar o meu paciente, honrar a família que eu atendo, não precisa exigir de mim perfeição, exige excelência. E excelência não tem nada a ver com perfeição, né? E que o descanso, ele faz parte desse processo de excelência, né? O preço que a gente paga, o desgaste que a gente tem em ter uma agenda lotada, faz com que a gente nem seja perfeito e nem seja excelente. Descansar faz parte do processo. Descansar faz com que a gente tenha uma entrega maior e melhor quando a gente for se dedicar para os nossos casos, as nossas famílias, né? Ser perfeita é diferente de ser excelente. E descanso faz parte de um trabalho de excelência, né? Você quer ser lembrada por ser perfeita, por entregar tudo minuciosamente perfeito, ou você quer ser lembrada por você ser excelente, por você entregar um trabalho diferente, por você entender que o seu trabalho é com amor e dar tudo de você quando você estiver descansada, revitalizada, né? Eu falei de acolhimento em outras lives, eu falei desse primeiro momento com as famílias, né? E descansar faz parte disso também. Porque imagina, chegou uma época que eu atendia 12 crianças por dia. Imagine como era a vida. Começava às 8 horas e não tinha hora de ir embora, né? Então, o máximo que atendi foram 12, 15 crianças por dia, eu acho. Não lembro agora, mas eu lembro assim, certinho, que tinha um dia na semana que tinha assim agenda cheia. Quando eu olhava para a agenda, cansava só de começar o dia, só de olhar para a agenda, né? Então, você acha que no outro dia, se eu fosse fazer uma anamnese no início do dia, eu ia estar, olá, tudo bem? E dando o melhor de mim? Não, não tava. E a família precisa que eu dê o melhor de mim, que eu desse o melhor de mim. E o que era que eu fazia? Eu me forçava, eu ultrapassava os meus limites, né? E isso não era saudável para mim, não estava sendo saudável para mim, né? Então eu sempre busquei entregar o meu melhor, e para entregar o meu melhor para as famílias e para as crianças, eu sacrificava a minha vida pessoal, a minha saúde mental, a minha saúde física, tá? Então não faça isso, não faça. Para quem me pergunta sobre como captar clientes, sobre o início e sobre toda essa questão de agenda e de ter agenda lotada, se prepare para o crescimento.
O crescimento lhe exige preparação. E o descanso, os momentos off fazem parte desse processo. Não sacrifiquem a saúde mental de vocês para isso, tá? Existe, né, um movimento de que você tá cansada, você tá exausta, de mostrar que você trabalha demais é igual a ter sucesso, né? Você ser bem-sucedida. Oi, quem disse isso? Quando foi que isso começou a ser padrão de sucesso? Quando foi que o cansaço começou a fazer parte de um padrão de sucesso, né? Hoje eu vejo que bem-sucedida é a pessoa que consegue determinar quantas horas ela vai trabalhar, quantas horas ela vai descansar. A pessoa que está num ritmo de trabalho acelerado, acentuado, né? Eu entendo que faz parte do processo de construção da vida, da carreira desse profissional, né? Assim como já foi a minha vida. Mas hoje, os profissionais que eu me inspiro, que são sucesso, são aqueles profissionais que têm tempo para descansar, que têm tempo para ler um livro, que têm tempo para sair com a família, para tomar um sorvete, coisa simples, coisa básica. Aquele profissional que mostra que tem tempo para cuidar da saúde, que vai para academia, que faz o pilates, né? Que tem um tempo na praia. Esse é o profissional que eu me inspiro, porque o que a gente imagina o que eu imagino, né? Se esse profissional tem tempo para passear, tem tempo para descansar, ele já soube fazer um trabalho de excelência. E esse tempo que ele está descansando, ele não está sacrificando uma rentabilidade, né? Então, preço e valor são diferentes e descanso faz parte desse processo, né? Da gente entender que descansar, como o Stephanie colocou aqui, né? Um descanso produtivo. Eu não descanso, porque o meu descanso é assim como o Stephanie colocou, né? Um descanso produtivo. Eu tenho muito mais ideias, muito mais insights de coisa para trazer para aqui, por exemplo, para as minhas redes sociais, de coisas para levar para os meus pequenos, para trabalhar quando eu estou descansando, nos meus momentos de descanso, né? Outro dia eu fui acompanhar Tássio numa corrida e eu não fui correr, porque eu não sou besta nem nada. Eu fiquei descansando, olhando o mar, olhando a praia. E eu até postei nesse dia, fiz um story, que veio mais de 60 ideias de post, né? Coloquei no celular. Porque esse descanso, né, fez com que eu conseguisse pensar no meu trabalho de uma forma mais produtiva, né? Quando a gente está no ritmo de trabalho acelerado, a gente passa, a gente pensa, né? Tô investindo no meu trabalho, meu Deus. Nossa, que sucesso! Ou tô cansada demais, sou bem-sucedida. Não, vai descansar, menina. Tem esse tempo para você. Houve épocas da minha vida que eu não conseguia nem tomar um banho demorado. Pois é, porque já tinha muita coisa para fazer, né? Então, houve épocas que o meu dia começava às 8 e terminava meia-noite. E quando eu chegava meia-noite, eu tinha que adiantar o outro dia. Quem é dona de casa sabe, né? Então, não vale a pena. Faça a sua listinha de prioridades, pese, né, o que é importante, porque é importante a gente viver com equilíbrio para a gente poder crescer profissionalmente, tá? Vamos lá. Mara colocou aqui: amo seguir pessoas que têm esses valores assim como você. Eu também amo, Mara. Eu gosto muito, eu sigo outras pessoas, né, de outras áreas. E aí é uma dica para vocês também. Seguir profissionais que não tem nada a ver com psicopedagogia. Sabe aquela blogueira lá, polêmica, que tem o nome Boca e uma cor? Eu não sei nem se pode falar aqui, minha gente. É por isso que eu
fico falando assim, mas vai seguir uma blogueira, vai seguir uma blogueira de vida fitness, uma blogueira de maquiagem, uma pessoa que fala, ai, Jus, mas isso é tão fútil. Sim, gente, mas a gente não vive só de trabalho, não vive só de produtividade. Às vezes, quando você tá lá, essa menina, essa blogueira aí da, da boca que tem o nome de uma cor, essa menina, ela é uma pessoa que dá muitos insights, assim, o conteúdo dela em si, o jeito com que ela trabalha o marketing. Isso quer dizer que ela não cansa, não trabalha? Não, mas isso quer dizer que a gente pode olhar para o trabalho de quem já construiu alguma coisa, inclusive fora da psicopedagogia, né? Quando a gente tem as mesmas inspirações, o conteúdo é o mesmo, né? É mais um post sobre psicopedagogia, é mais um post sobre TDAH, é mais um post sobre TEA, né? Então, às vezes você vai falar a mesma coisa, mas pelo fato de você falar de uma forma diferente, né? Apresentar a imagem de uma forma diferente, você já consegue a atenção da pessoa para ela poder ler aquele post, né? Oxi, que negócio diferente aqui, vou ver, né? Então, tem também esses momentos de zapear, que a gente chama, né? De passar lá o Instagram e ficar um tempinho no Instagram olhando besteira. É importante sim, né? É um descanso produtivo. A gente tem ideias, a gente tem insights e a gente desopila também, né? Então, sigam pessoas de ramos diferentes para descansar a mente da psicopedagogia, porque às vezes a gente abre, vou descansar, vou abrir aqui as redes sociais. Aí só tem lá, psicopedagogia, psicopedagogia, psicopedagogia. E a gente acaba que cansa mais do que descansa, né? Então, siga outras pessoas, vai ver gente que mostra vida fitness, vai ver gente que, sei lá, faz bolo, vai ter um hobby. Por muito tempo eu não tive um hobby, eu nem sei se eu tenho ainda. E eu fico assim, eu queria tanto ter um hobby, eu quero fazer alguma coisa, né? Então, vai ter um hobby. Qual é o teu hobby? Né? É fazer uma atividade física? É fazer uma atividade manual? Sei lá, um crochê, um bordado? Uma receita? O que é que você ama fazer além da psicopedagogia? Às vezes uma receita te dá uma ideia de uma atividade com a criança, né? Então eu já levei macarrão para a sessão, eu já levei um monte de coisa, então às vezes eu saio catando na cozinha o que é que eu tenho, né? E isso é importante pra gente, tá? Deixa eu ver mais aqui, que eu fiz uma listinha no aeroporto, toda bagunçada, e depois eu tentei transcrever, mas não deu tempo. Vamos lá aqui, deixa eu ver. Não se culpe por não estar tão produtiva quanto você queria. Não se culpe por estar produtiva, né? Você sabe aí o caminho que você quer seguir. Não se culpe por você descansar, que eu já fui assim. Eu até coloquei, eu acho que domingo passado, né? Que houve tempos que eu me sentia culpada por descansar. Poxa, eu tô aqui tomando um sorvete, mas tem aquele relatório que eu preciso fazer. Tem aquela sessão que eu preciso planejar, meu Deus. E isso não faz bem, né? Nada com culpa faz bem. Então, não se culpe se você precisa ser um pouco mais produtiva agora. Não se culpe por você descansar agora, né? A gente entenda que a nossa vida é feita de escolhas e que vai ter um momento que você vai precisar escolher ser mais produtiva e vai ter um momento que você vai escolher ser mais relax, descansar, né? E achar a produtividade nesse seu descanso. A Anne colocou aqui, Ju, fala sobre a mudança diária, por favor. Tenho pensado em mudar a minha faixa etária de atendimento. Menina, olha só. Anne, para quem não conhece, é minha prima, psicóloga. Tenho mais outras duas primas psicólogas em formação, né? Uma tá no 10º, a outra tá no 7º período. A família aí se enchendo de psicólogas e isso é muito bom. Eu também tô em formação, né? Então teremos aí 3 psicólogas em uma família e 2 em outra.
Uma da parte do pai, outra parte da mãe, né? Enfim. Mas essa questão da transição, né, da carreira tem me incomodado bastante, viu, Anne? E essa questão da faixa etária é uma coisa importante para a gente entender, né? Inclusive, essa viagem agora, que eu estou agora, foi importante para isso, né? A gente tomou algumas decisões, eu digo a gente porque Tássio faz parte das decisões que eu tomo, porque a minha vida profissional, ela impacta com força a minha vida pessoal, né? Então eu trago as decisões também divido, né? Compartilho as decisões com ele. E uma das decisões foi descer um pouquinho mais a faixa etária e de outras coisas, outros planos que envolvem essa faixa etária, né? Então, atender uma faixa etária grande demais exige da gente muito trabalho, muito estudo, né? Uma coisa é a infância, primeira infância, outra coisa é a segunda infância. A criança que está em transição, né? Voltei? Cadê? Tem gente aí, me digam. Acho que eu voltei. É, exige muito da gente isso, né? Da gente estudar cada faixa etária. E essa adolescência é uma coisa também que é totalmente diferente, né? Então, uma dessas viagens foi importante para isso, para mim. E aí a gente pode conversar depois em outra live, em outro momento, né, da gente, ou então no privado também, né, de falar sobre isso, com certeza, né, é uma coisa também que a internet, né, tem feito com as pessoas, incomodado as pessoas que estão começando, né? Meu Deus, eu preciso ter um nicho, eu preciso ter um nicho, eu preciso ter uma área específica. Quando na verdade você pode começar tendo tudo para saber o que você quer, né? Então esse desgaste, essa cobrança em ser perfeito, né? Em começar perfeito que as pessoas têm, que não é desse jeito, né? A gente começa fazendo um pouquinho de tudo, depois vai se especializando, né? Vamos conversar sobre isso sim, sobre essa questão de nicho, de escolha de nicho, de atendimento de várias faixas etárias, eu acho importante. Deixa eu ver se eu já estou concluindo. Então, quando a gente produz, né? Quando a gente tem isso de eu preciso ser produtiva, eu preciso ser produtiva, eu preciso ser produtiva, a gente cansa só de pensar e a gente vai fazendo e não tem o tempo de descansar, né? Então pense, né, que ser produtivo, ser útil, precisa passar também, né, pelos limites que você estabelece da sua profissão, da sua prática, né? Então, fulaninho recebe 15 mil reais, está vendendo curso para terapeuta ganhar 15 mil reais, mas não tá. Vocês nunca escrevam, nunca me verão vendendo um curso, vendendo uma mentoria, vendendo uma supervisão e dizer assim, gente, compra aqui meu curso que você vai ganhar 15 mil reais por mês. Não tem como a gente mensurar isso, porque o empenho é de cada um, o processo é de cada um, né? Então eu não sei como Anne tá lá em São Paulo, eu não sei como Késia tá aqui em Paulo Afonso, né? Então é diferente. Eu vou vender um curso para as duas e vou dizer, olha, compra aqui que vocês duas vão ganhar 15 mil reais por mês. Não sei perfil, estilo de aprendizagem das duas. Não sei se o online ou o presencial funciona mais com as duas. Não sei se cada uma vai ter tempo e agenda para parar para estudar e colocar na prática, né? Então tem muita coisa envolvida. Vocês nunca vão me ver vendendo curso, vendendo qualquer coisa ou falando que cada agenda lotada é importante e que vocês, cada uma. Anne pode ganhar 15 mil reais com 2 pacientes? Pode? Pode.
é possível, né? E Késia pode ganhar 15 mil reais aqui, mas fazendo com a agenda também lotada, ou atendendo 30 pacientes, atendendo pais, atendendo famílias, dando orientação para a escola e fazendo mais um monte de coisa. Então, não dá para a gente mensurar quanto a outra pessoa vai ganhar, né? Então, corra de cursos assim que é cilada, né? Outra coisa que eu preciso falar, né, sobre essa exaustão profissional, que foi o que me fez falar sobre isso aqui, a questão da psicóloga lá de Minas Gerais com a criança autista, né? As crianças autistas e as crianças com deficiência são crianças que fazem parte, né, de uma população grande de pessoas que sofrem violências e agressões. Isso é tema para outra live. Não vou comentar isso aqui agora, né? Essa violência que essa profissional cometeu, né? Ela está presa. Então a gente vê mais outras questões aí relacionadas, né? E quando a gente vê a vida do outro e vê essas notícias, a gente pensa logo, nossa, que mulher maldosa, meu Deus, bateu numa criança. Lógico que a gente apanha direto no consultório, né? A gente leva mordida, a gente leva chute, a gente leva tapa puxando cabelo, enfim. Mas no dia que eu triscar a mão em um paciente, vai ser a psicopedagoga que bateu no paciente, né? Eu passo de uma profissional exausta, ou será que eu sou ruim porque eu bati nesse paciente ou só eu estava exausta, né? Então, eu passo, não justifica uma agressão, lógico. Eu passo de uma terapeuta para uma criminosa. Eu vou ser sempre lembrada por uma pessoa que bateu em alguém, né? Isso não é bom. Mas quando a gente vive também essa realidade, ou quando a gente viveu, né? Como eu vivi essa realidade de ter a agenda lotada e de ter um desgaste, assim, físico e mental grande, a gente se coloca no lugar daquela outra pessoa. Será que essa pessoa é aquela pessoa que faz a sessão bem baratinha e que ela precisa ter 50 pacientes para poder fazer o dinheiro, a renda dela mensal, né? Será que ela não estava exausta? Porque trabalhar com criança dá trabalho, cansa. Trabalhar com criança autista, com criança dentro do espectro, também cansa, também exige muito da gente. Além do trabalho invisível que eu falei, né, de planejar, de estudar e tudo mais, exige esforço, investimento físico e mental nosso. Então a gente pensa, será que essa pessoa é uma pessoa ruim? Ou ela estava só exausta, né? Trabalhar com criança, né, desgasta muito a gente. Eu vi uma matéria que falava sobre psicólogos, não falava sobre psicopedagogas, psicopedagogos. Mas é importante a gente trazer isso para a nossa área também, né? Os terapeutas infantis se desgastam muito. E o desgaste, principalmente dos psicopedagogos, é grande, porque a gente precisa trabalhar com a criança, com a família, com a escola e com os outros terapeutas. Muitas vezes, esse trabalho, né, é muito mais desgastante do que o trabalho com a criança, né? Da gente orientar uma inclusão adequada com as escolas, a gente lutar por essa inclusão, né? A gente orientar as famílias e ainda a gente ficar... ter um acesso aos outros profissionais, ter profissionais que falem a mesma língua no caso daquela criança, então exige da gente um desgaste gigante, né? Então, além de tempo para atendimento, além de tempo para planejamento, além de tempo para tudo, a gente precisa também ter tempo para mandar uma mensagem de voz pro colega, fulano, e o cicraninho, assim, sabe? A gente sabe que o mais ideal é ter reuniões com todo mundo junto, fazer um planejamento junto, mas isso não acontece porque as agendas estão sempre lotadas, as pessoas estão sem tempo. Mas é importante para a sua prática ter esse relacionamento com outros profissionais. E isso você precisa ter pelo menos 10 minutos do seu dia para poder conversar sobre isso, né? Então, quando a gente começa a encher a agenda e não entregar um trabalho de excelência, a gente não entrega com qualidade. Não adianta ter a agenda lotada agora e depois você começar a trabalhar, a entregar um trabalho que não seja de qualidade, né? Então,
honrar o seu paciente, como eu falei agora no começo da live, é você entregar um trabalho de qualidade. E muitas pessoas acham que descansar é perder tempo. Mas descansar faz parte porque a gente precisa entregar um trabalho de qualidade. Não negligencie o seu tempo de descanso. Não negligencie as suas horas de sono. Tá precisando de terapia? Vai fazer terapia. Tá precisando ir para academia? Tá se sentindo acima do peso? Vai para academia. Tá com colesterol, diabetes lá em cima, hipertensão, não sei o que isso é comum, viu, gente? Profissionais da infância. Vai cuidar da tua saúde. Ah, meu Deus, não tenho tempo nem para comprar um brinco. Elogiaram meu brinco hoje, vou, fazer o... E isso é importante. Às vezes, o profissional, passar uma postura descansada, passar uma postura cuidada, é importante também. É prestar um serviço de qualidade também, tá? Então, quando a gente se sente bem, a gente quer entregar o outro, fazer o bem para o outro também. Isso é importante, tá? Trabalhar com criança dá trabalho, outro dia eu falei num post sobre o tolerato de paciência, que é importante a gente respirar, tomar umas dosinhas de paciência para lidar com as crianças, E nesse post eu falei com os pais e falei com os profissionais também, Então, quem nunca sentiu vontade de dar um grito, ai, sai correndo, porque tá estressada, Mas eu falei sobre isso, sobre ter paciência com as nossas crianças. Mas para a gente ter paciência com as nossas crianças, a gente precisa descansar. O tolerato de paciência não funciona se você não conseguir descansar, não conseguir relaxar, tá? Então isso é importante. A agenda lotada, ela exige da gente corpo, exige da gente mente e psicológico, Então, você tá preparada para isso? Se você tiver, vai lá, menina. Mas esteja ciente de que há um preço. A agenda lotada tem um preço. E como eu falei antes, hoje eu tenho minha agenda lotada. Como assim, Ju, se você tem agenda lotada, mas você descansa dia de segunda-feira? É a minha agenda lotada. É o jeito que eu funciono, o jeito que eu estabeleci. Então, segunda-feira não tem atendimento. Segunda-feira de manhã não tem atendimento. Por quê? Porque eu preciso ir pro médico, porque eu preciso comprar alguma coisa do supermercado, porque eu preciso não fazer nada, ficar assim olhando pro teto, enfim, dormir até um pouco mais tarde, Então, dia de domingo, às vezes eu sento, trabalho, planejo algumas coisas, Fazia isso no domingo, mas estou trazendo isso para segunda. Justo quer dizer que você está sempre super zen, relaxada, good vibes? Não, tem dia que eu sacrifico minha segunda, os dias que eu estabeleci para descansar, mas são escolhas, eu preciso fazer isso hoje para eu descansar um pouquinho lá na frente. Então, organizem a agenda de vocês, entendam que a agenda cheia, a agenda lotada e sucesso profissional não quer dizer quantas crianças você atende no dia e você ter todos os horários cheios, tá? A agenda lotada é uma agenda que funciona para você e que está sendo viável fisicamente, psicologicamente e financeiramente para você, tá? Então, uma coisa que eu gosto de fazer é dar aulas. Eu amo explicar e falar sobre o que eu estudo. E uma maneira é a supervisão e a mentoria. Então, tem vez que eu passo horas com supervisionada porque eu gosto, eu preciso daquilo, desse momento, E se eu tivesse a agenda cheia do começo do dia até o final do dia atendendo criança, eu não conseguiria ter esses momentos, Então, fala que tem agenda cheia, mas não atende dia de segunda-feira. Fala de agenda cheia, mas tá ali fazendo story. Gente, um story é 15 segundos da vida de alguém, pelo amor de Deus. Não se comparem pelos stories, pelo Instagram de ninguém. Ai, meu Deus, fulano de tal postou
50.000 pontinhos. Nossa, olha o tanto de criança que ela atendeu por dia. Meu Deus, eu queria tanto ter essa quantidade de criança. Gente, você nem sabe se essa pessoa atendeu essa criança naquele dia mesmo. Tem dia que eu não consigo postar, faço um bumeranguezinho, eu não consigo postar. Porque os 10 minutos que eu tenho são 10 minutos pra mim, pra eu ir ao banheiro. Porque tinha isso, viu? Não conseguia ir ao banheiro e beber água, não. E eu tô me forçando a fazer isso. Nos intervalos dos pacientes, existe toda aquela questão que eu faço questão, que aí eu já disse que eu sou perfeccionista, né? Que eu faço questão de limpar a sala, de limpar o brinquedo, de limpar o chão, de fazer tudo que eu preciso fazer, né? Porque a gente tá num tempo ainda de que exige essa esterilização. Mas eu também vou fazer xixi, vou beber água, vou comer uma fruta, comer um lanche, fazer alguma coisa, tomar um café. Porque que eu não fazia isso. Tinha dia que eu chegava, almoçava correndo em 10 minutos, porque um pai atrasou para pegar a criança, porque um pai queria conversar sobre alguns assuntos e só tinha o horário do almoço. Então a gente precisa estar atento para isso também, né? Então não se comparem com os stories que vocês veem por aí, né? Porque às vezes a gente faz ali 15 segundinhos, eu mesmo acontece muito isso. Tô cheia aqui na minha galeria de fotos, de vídeos, de mãozinhas e de coisinhas bonitinhas que eu não consigo postar. E às vezes aquela pessoa fez durante um mês, postou tudo num dia e você tá achando que ela tem sucesso porque ela tem 10 pacientes. Às vezes é o mesmo paciente, né? Então, não se comparem com os Instagram da vida, tá? Deixa eu ver aqui. Letícia, Ju, fala um pouco sobre como começar. Contratos, por exemplo. Eita, menina, isso aí. Como começar, eu já fiz uma live semana passada, tá, Letícia? Você tava por aqui? Ainda tá disponível por aqui. Como começar, dei dicas. Agora, contrato é uma coisa mais complicadinha que eu não me sinto confortável em falar numa live aberta, né? Com as minhas alunas, com o pessoal da supervisão, mentoria, eu consigo falar tranquilamente e orientar. Mas numa live aberta eu não me sinto confortável, tá? Deixa eu ver mais. Lulu Almeida, excelente. As pessoas rindo aqui, não sei, não entendi. Sara Vitória, estou começando agora nesse mundo da psicopedagogia. Seja bem-vinda, Sara. Eu fico muito feliz quando eu vejo profissionais começando. Carla, bom dia, Carla. Adriana, isso mesmo. Tássio colocou aqui, está no YouTube e no Spotify, link na bio. Essa última já? Responde aí. Vamos lá. Estamos começando a terminar, porque eu disse que ia ser rápido. Eu até comentei ontem com a Ornella, né? Que às vezes eu fico achando que vocês estão me achando cansativa, porque eu disse que ia ser. No começo do projeto, eu disse, vai ser live curtinha para não atrapalhar o sábado de vocês. Não tenho a intenção de ser uma aula. Mas eu não consigo falar em 30 minutos, minha gente. Me perdoem. Me deem feedbacks aí, se tá interessante desse jeito. Se vocês querem que eu divida os conteúdos das lives em 2, 3 lives, em 2, 3 sábados, pra gente poder não ficar tão cansativo, né? Então, vamos terminar. Que eu tô descansando, vou aproveitar a minha viagem. Calma, que eu ainda vou falar antes da pose do print. Calma. A gente precisa falar sobre autocuidado, a gente precisa falar sobre equilíbrio profissional, né? E viver de agenda cheia não é viver cansada. Viver de agenda cheia não é se lotar de compromisso e de atendimento. A gente precisa ter tempo para tudo. A gente precisa ter tempo para descansar, a gente precisa ter tempo para curtir a família, curtir os filhos, ver o desenvolvimento dos seus filhos. Quem tem filho trabalha tanto com criança que quando chega em casa tá tão cansado que alguém já cuidou do meu filho para mim, né? E depois lá na frente começa a se sentir culpada por não ter participado do desenvolvimento do filho, né? Então,
fiquem atentas quanto a isso, né? A gente precisa de tempo para planejamento, para o trabalho invisível, né? Para planejamento, para sentar e ler um livro, estudar o caso da criança, de fazer supervisão, né? Então, tenham a agenda cheia do jeito de vocês. Se organizem, colocando vocês no topo da lista de prioridades e vindo. O trabalho, ele faz parte da nossa vida, mas ele não é a nossa vida, tá? A gente precisa dele para fazer as outras coisas, mas ele não é tudo. Quando a vida passar e você não conseguir levantar a criança, fazer aviãozinho, correr no corredor, como a tia Jussi faz, o que vai ficar? Pensem aí, tá bom? Excelente demais, não é cansativo. Ai, obrigada. Bora lá fazer a pose pro print. O cabelo tá horroroso, que a água daqui, minha gente. É cheia de quê? De calcário? O cabelo, a pele, tudo ressecado, mas o lugar é lindo. A gente faz pose de bonita, né? Vamos lá? Printem, me marquem. Vou repostar todo mundo. Entendam que a internet aqui é complicadinha, né? É um lugar lindo, bonito, faz jus ao nome. Quem puder, venha. Trabalhem. Façam a agenda de vocês para poder também descansar, vir para Bonito, que agora eu vou militar para vocês virem descansar em Bonito, minha gente, porque o negócio é lindo mesmo. Sara, obrigada, Sara. Esteja por aqui. As outras lives estão no Spotify. Quem chegou agora, né? Seja bem-vinda. As outras lives estão no Spotify, estão no YouTube e pode conversar comigo por aqui também pelo direct, pedir dicas, viu? Que eu tô. Quem tá por aqui sempre me pergunta lá e sabe que eu sou bem tranquila quanto a isso. Quando tenho tempo, né? Estou disponível para ensinar. Eu amo crescer e contribuir, né, gente? Vamos lá, vamos terminar? Um cheiro, bom sábado e até o próximo Café com Psico.